Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei! Aqui Thiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. Hoje é dia 27 de março, estamos chegando no fim de março. Também, em consequência, estamos chegando no fim da quaresma. A palavra de Deus está no Evangelho de São João, capítulo 8, do 1 até o 11. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Levando-a para o meio deles, disseram: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntaram isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem a interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E tornando-se a inclinar-se, continuou escrevendo no chão. Eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um a um, e começou pelos mais velhos, e Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá, no meio em pé. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhes disse: Eu também não te condeno. Podes ir, e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, eu gosto muito dessa palavra, porque justamente essa palavra acaba com o discurso falso que existe. Mas por que, Tiago? Porque hoje nós temos uma pregação que é ideologizada, que vai dizer que não existe inferno, que vai dizer que Deus é amor e perdoa tudo. Olha o que Jesus fez. Jesus primeiro aponta para as pessoas e dizem: quem não tiver pecado, atire a pedra. Todos são pecadores, né? Todos foram embora. Mas Jesus falou assim: olha, continue na vida errada? Não. Jesus olhou para a mulher: de agora em diante não tornes a pecar. Não peques mais. Ou seja, a nossa metanoia, a nossa mudança de vida, ela vem também, por conseguinte, com o arrependimento verdadeiro. Não existe uma conversão sem uma mudança de vida. E é isso. Isso daqui acaba com o discursinho de Deus é amor, não julgueis e blá blá blá. Acaba. Porque Jesus condena o pecado. Ele não condena a pessoa. Não peques mais. Eu não te condeno, mas não peques mais. Ou seja, mude de vida. Crie vergonha na sua cara. E é isso que muitos não têm coragem de fazer, de pregar a verdade. Eles preferem ficar no melzinho, na palavra de mel, na palavra açucarada, simplesmente ensinando algo que não vai fazer com que tenha um conflito. Porque a conversão é isso. A conversão gera um conflito interno dentro de nós. E isso faz a gente mudar a vida. Mas muitos já só querem falar que Deus é amor e perdoa tudo. Hoje na catequese, meus irmãos, eu quero trazer uma publicação dos bispos nórdicos. Eles já condenaram toda essa heresia que está ocorrendo na Alemanha e mais uma vez eles vêm defender a fé da igreja. Até sou um pouco estranho, porque são bispos de países onde o protestantismo tem muita força, mas eles estão defendendo a fé. Louvado seja Deus. Enquanto na Alemanha está tudo
indo por ralo. Nos países nórdicos, onde os bárbaros, o paganismo tinha uma força gigantesca, tem bons bispos católicos defendendo a fé. Os bispos nórdicos, matéria do Infocatólica, publicam uma carta na qual reafirmam a doutrina da Igreja sobre a sexualidade humana. Os bispos dos 5 países nórdicos publicaram uma carta sobre a doutrina cristã tradicional sobre a sexualidade, na qual defendem a integridade corporificada da pessoa contra as modernas ideologias transgênero. Hoje as noções do que é ser humano e, portanto, ser sexual estão mudando. O que é dado como certo pode ser rejeitado amanhã. Quem aposta demais em passar teorias corre o risco de se machucar terrivelmente. Precisamos de raízes profundas, afirmam os 8 membros da Conferência Episcopal Nórdica na carta divulgada sábado. Procuremos, então, apropriar-nos dos princípios fundamentais da antropologia cristã, estendendo a mão com amizade, com respeito a quem se sente afastado deles. Devemos isso ao Senhor, a nós mesmos e ao nosso mundo. Dar uma razão para que acreditamos e porque acreditamos que seja verdade. A carta pastoral está sendo lida em voz alta nas missas deste fim de semana em igrejas católicas na Suécia, Noruega, Finlândia, Dinamarca e Islândia. A EWTN Noruega forneceu a CNA uma cópia da carta. O cardeal Anders Arborelius, bispo de Estocolmo, Suécia, é um dos 8 signatários do documento. Os outros são, da Noruega, bispo Erik Varden, o bispo Berislav, o bispo Bent Edvist de Oslo, o bispo Czesław Kozon, Dom David Tenser e o bispo emérito Pierre Bircher. Padre Marco Passinato, administrador apostólico de Helsinki, também assinaram. Nossa missão e tarefa como bispos é apontar o caminho pacífico e vivificante dos mandamentos de Cristo, estreitos no início, mas cada vez mais largo à medida que avançamos, afirmam os bispos na carta. Perfeita colocação. No início era estreito e hoje o negócio está largo. As pessoas querem mudar a igreja. Nós os decepcionaríamos se oferecêssemos menos, dizem os bispos, e acrescentam. Não fomos ordenados para pregar pequenas noções próprias. Os bispos explicam que há espaço para todos na igreja, que segundo o texto do século IV é a misericórdia de Deus que desce sobre a humanidade. Esta misericórdia não exclui ninguém, mas estabeleça um ato ideal. A carta pastoral começa recordando os 40 dias e 40 noites de chuva que inundaram a terra no tempo de Noé. Diz que quando Noé e seus parentes pisaram em terra limpa novamente, Deus fez a sua primeira aliança com o homem, prometendo que um dilúvio nunca mais destruiria a terra. Em vez disso, Deus pediu à humanidade que reverenciasse a Deus, construísse a paz e fosse frutífera, disseram os bispos. Para ratificar o pacto, Deus criou um sinal, o arco-íris. Esse sinal da aliança, o arco-íris, é reivindicado em nosso tempo como um símbolo de um movimento que é ao mesmo tempo político e cultural, afirmam os bispos. Reconhecemos tudo o que há de nobre nas aspirações deste movimento, na medida em que falam da dignidade de todos os seres humanos, seus desejos de serem vistos, nós os compartilhamos. A Igreja condena a discriminação injusta de qualquer tipo, também por motivos de sexo ou orientação. Declaramos nossa discordância, porém, quando o movimento propõe uma visão da natureza que se abstrai da integridade corporificada da pessoa, como se o gênero físico fosse acidental, os bispos também dizem na carta que protestam que essa visão é imposta às crianças, não como uma hipótese ousada, mas como uma verdade comprovada. Essa sexualidade é imposta aos menores como um pesado fardo de autodeterminação para a qual não estão preparados, lamentam os bispos, que qualificaram
de curioso que numa sociedade intensamente consciente do corpo se tome, de fato, muito leve. As pessoas agora se recusam a ver o corpo como o significativo da identidade, assumindo que a única identidade importante é aquela produzida pela autopercepção, já que nós construímos a nossa própria imagem. Perfeito. É o que a pessoa pensa que é o que vale e não o que o corpo diz. A imagem de Deus na natureza humana se manifesta na complementaridade do masculino e feminino, afirma a carta. O homem e a mulher foram criados um para o outro. Desta reciprocidade depende o mandamento da fecundidade santificada na união nupcial. Para alguns, parece uma opção impossível, reconhece os bispos. Mais intimamente, apesar das características masculinas e femininas em nós, mesmo por ser difícil, a Igreja o reconhece. Ela deseja abraçar e confortar todos os que estão passando por dificuldades. Os bispos nórdicos afirmam reconhecer que o desejo de amor e a busca de uma realização tocam intimamente o ser humano e querem estar presentes para acompanhar cada um no seu crescimento gradativo em sabedoria e virtude. Somos chamados a nos tornarmos mulheres e homens novos, dizem a carta. Em todos nós existem elementos de caos que precisam ser ordenados. A comunhão sacramental pressupõe um consentimento coerentemente vivido com os termos da aliança selada com o sangue de Cristo. Eles apontam que as circunstâncias podem, portanto, significar que um católico não pode receber os sacramentos por um período de tempo, mas isso não significa que ele deixe de ser membro da Igreja. A experiência do exílio interior abraçado pela fé pode levar a um sentimento de pertença mais profunda. Nas Escrituras, os exilados costumam ser assim. Cada um de nós tem um caminho de êxodo a percorrer, mas não caminhamos sozinhos. A Carta dos Bispos oferece alguns conselhos para aqueles que estão perplexos com a doutrina cristã tradicional sobre a sexualidade. Primeiro, procure se familiarizar com o chamado à promessa de Cristo, para conhecê-lo melhor através das Escrituras e na oração, através da liturgia e do estudo do ensinamento completo da Igreja, não apenas fragmentos aqui e ali. Participe da vida da Igreja, aconselham os bispos. Em segundo lugar, tenha em mente as limitações de um discurso puramente secular sobre a sexualidade. É preciso enriquecê-lo. Precisamos de termos adequados para falar sobre essas coisas importantes. A Igreja terá uma preciosa contribuição a dar se recuperarmos o caráter sacramental da sexualidade no desígnio de Deus, a beleza da castidade cristã e a alegria da amizade que nos faz ver que uma grande libertadora intimidade também pode ser encontrada nos relacionamentos não sexuais. Olha, me surpreendeu a clareza em defender o que Deus deixou. Precisamos de bispos coerentes que defendam a verdadeira Igreja. É isso. E nós trazemos as informações quando são boas. Parabéns aos bispos nórdicos por defenderem a fé de sempre da Igreja. Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei e um beijo grande dentro do seu coração.